Vamos começar a nossa revisão, do Brasil colonial. Alguns pontos que precisam ser acertados. Alguns detalhes que vamos destacar sobre o Brasil colonial. Alguns detalhes que precisam ser acertados. Primeiro, a respeito dos portugueses, falamos muita coisa, destacamos muita coisa sobre os portugueses. A principal base dos portugueses eram as especiarias, que eram temperos do Oriente que os europeus descobriam, eles desconheciam, como a noz moscada, o gengibre, a canela e a pimenta. Eram exatamente as especiarias que eles precisavam em busca nas Índias. A expansão marítima de Portugal é um assunto que depois deverá ser visto também na história geral. Além do Tratado de Tordesilhas, que também foi citado em aulas, a chegada dos portugueses à América. Sabemos que a chegada dos portugueses em 22 de abril de 1500. 22 de abril de 1500. Em Porto Seguro, na Bahia. Nos tripulantes havia o escrivão Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha. O escrivão que escreveu sobre o Brasil. Também as definições que passaram a existir a partir do descobrimento nos dão a ideia de que a palavra índio é porque os navegadores achavam que tinham chegado à Índia, por isso que eles receberam o nome de índio aos habitantes da terra. A cronologia de 1500, que também é importante colocarmos na história brasileira, vamos colocar 23 de abril, primeiro contato com os índios. Contato com os índios. Em 24 de abril, os índios têm um contato com Pedro Álvares Cabral. Em 25 de abril, alguns portugueses vão até a praia
onde encontram pelo menos 200 indígenas e trocam presentes de pouco valor. Em 26 de abril, 26 de abril, a primeira missa celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra. Portanto, a primeira missa celebrada em solo brasileiro em 26 de abril de 1500. Em 27 de abril, Diogo Dias visita aldeias dos índios. 27 de abril, Diogo Dias visita Tupiniquins. Em 28 de abril, os portugueses cortam lenha, lavam roupa e constroem uma grande cruz. Portanto, são detalhes importantes para a história do Brasil colônia. Lembrando que sobre Portugal vamos aprofundar mais na história geral. 29 de abril, tiram a carga de mantimentos de um navio que seria mandado de volta a Portugal. 30 de abril, Cabral desembarca na praia, onde alguns índios passavam dia dançando e cantando. Em 1º de maio, a tripulação deste navio segue em procissão para erguer a cruz. 2 de maio, a frota de Pedro Álvares Cabral parte para Calicut, nas Índias, deixando na praia 2 condenados a viver fora de Portugal e dos grumetes que tinham desertado. Portanto, alguns detalhes que vamos estar colocando aqui na história do Brasil. Como nós falamos sobre inclusive nas aulas passadas falamos sobre os quilombos, então vamos às lutas por independência. Lembrando que na aula passada falamos sobre o ouro no Brasil. Exatamente a partir daí começamos, no final do século XVIII e começo do século XIX, 3 revoltas ocorridas em regiões do Brasil pretenderam acabar com a situação de dependência de Portugal, mas todas elas, como veremos, foram duramente reprimidas. Quer dizer, do século XVIII ao século XIX, vamos ter a Inconfidência. A Inconfidência é um ato de traição ou infidelidade contra alguém, especialmente ao rei. Então nós vamos ter a Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira Para compreender a Inconfidência Mineira,
Já analisamos o sentido de inconfidente, que é um ato de traição ou infidelidade contra o rei. Por essa razão, os portugueses tratavam aqueles que se revoltavam contra o seu domínio. A Inconfidência Mineira foi um movimento organizado em 1788 em Vila Rica, atual Ouro Preto. Então, 1788, em Vila Rica, que atualmente se chama Ouro Preto. Esse movimento foi contra o excesso de rigor na arrecadação dos impostos em um momento de declínio da extração do ouro. Como a gente já tinha falado na aula passada, que o governo português exigia o pagamento de 1/5 de todo o ouro. Esse movimento foi liderado por um grupo de homens ricos, alguns ilustrados militares e padres. Eles se inspiravam nos ideais de liberdade da futura Revolução Francesa. Os principais líderes foram o advogado e minerador Inácio José de Alvarenga, o advogado e poeta Cláudio Manuel da Costa, o poeta e desembargador Tomás Antônio Gonzaga, o padre José da Silva Oliveira Rolim, tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade e o mais modesto era Joaquim José da Silva Xavier, alferes e dentista prático, também conhecido como Tiradentes. Aqui nós vamos tocar na história de Tiradentes, do qual falamos um pouco na aula passada. Durante as aulas vamos encaixando os conteúdos. Então, Joaquim José da Silva, Joaquim José da Silva Xavier. Exatamente, Tiradentes. A revolta, na realidade, não chegou a acontecer. Ela estava marcada para o dia da cobrança dos impostos, mas às vésperas do seu início, a conspiração foi descoberta. Joaquim Silvério dos Reis, um dos participantes, traiu seus companheiros e conseguiu em troca o perdão de suas dívidas com a coroa portuguesa. Então, Joaquim Silvério dos Reis. Os principais revoltosos foram presos e as penas variaram. Tiveram seus bens confiscados e foram expulsos para a África, com exceção de Tiradentes, que foi enforcado em 21 de abril de 1789. 21 de abril de 1789. Portanto, personagem da nossa história, Tiradentes foi o escolhido para reprimir essa revolta, que foi a Inconfidência Mineira. Depois aprofundaremos quais eram os anseios da Inconfidência Mineira. Revolta dos alfaiates.
Revolta dos alfaiates. Na Bahia também era grande descontentamento. A população reclamava da falta de alimentos, dos altos preços e dos baixos salários. No dia 12 de agosto de 1798, muitos cartazes foram afixados em Salvador, convocando o povo a aderir à Revolução. Pediam liberdade e igualdade para todos os homens, o que significava o fim da escravidão e melhores condições de vida para todos. Ao contrário da Inconfidência Mineira, o movimento baiano contou com a adesão de muitas pessoas pobres e sem instrução, como mulatos, negros, libertos e escravos, além de um grande grupo de alfaiates. Daí a origem do nome do movimento. Mas um traidor contou ao governador que liderava o movimento, o que resultou na prisão e expulsão do Brasil de 49 revolucionários e condenação à morte de outros 4. De forma resumida, vamos colocar 12 de agosto de 1798, na Bahia. Pois precisamos aprofundar mais sobre o tema. Aqui nós vamos a Revolução Pernambucana, a Revolução Pernambucana de 1817. Mais um pedaço da história para se contar. No começo do século XIX, o Brasil ainda era colônia de Portugal. Em Pernambuco, a situação estava muito difícil, porque a maioria da população não tinha dinheiro para comprar alimentos e roupas. Muitas pessoas achavam que a única solução era a independência do Brasil, com o fim do governo do rei de Portugal. As ideias de revolução espalhavam-se pelas ruas, pelos quartéis e conventos. O governador de Pernambuco soube dos planos e mandou prender os líderes do movimento. Mas os revolucionários venceram as forças do governador e fugiram para o Rio de Janeiro, onde instalaram um governo provisório. Tropas militares enviadas da Bahia organizaram-se para massacrar o movimento. Depois de muita luta, os revolucionários foram derrotados e os principais líderes condenados à morte e executados em Recife, na Bahia. Outros 72 foram perdoados no início de 1818. Quer dizer, mais um movimento na tentativa do Brasil tornar-se livre de Portugal. Na verdade, o que vai acontecer após essas revoluções, não muito pouco tempo, a coisa começou a acontecer de fato. Vamos sair. O desenrolar dos fatos e vamos chegar ao que interessa. Em 1822, o Brasil tornou-se independente de Portugal. Nesse ano, Dom Pedro I anunciou ao mundo que na América passava a existir uma nação com organização política e econômica própria. A proclamação da independência, porém, não foi suficiente para assegurar a autonomia desejada. Para que ela se concretizasse, todos os estados do mundo deveriam reconhecer a independência do Brasil. Além disso, durante todo o século XIX, acordos, conflitos e revoltas marcaram a vida política brasileira, mostrando como foi difícil realizar a unidade das diversas regiões de colonização portuguesa na América. A independência. A Europa na época de Dom João. Algumas mudanças antecederam a proclamação da independência do Brasil. A mais importante delas foi a transferência do governo português para o Rio de Janeiro em 1808.
1808, o governo português transfere-se para o Brasil. Precisamos estudar a história para entender por quê, né? Na Europa, a partir do final do século XVIII, o continente vivia dois processos muito importantes: a Revolução Industrial Inglesa e a Revolução Francesa. Com a Revolução Industrial, a Inglaterra havia se tornado a principal potência econômica da Europa. Por outro lado, os franceses, com sua revolução, procuraram difundir novos princípios políticos por todo o continente europeu. Inglaterra e França disputavam o poder da Europa sobre colônias na América, na África e na Ásia. No início do século XIX, a França era governada por Napoleão Bonaparte. Nessa época, os países da Europa eram obrigados a optar favorável à Inglaterra ou à França. O governo português tentou permanecer neutro no conflito, embora fosse em grande parte economicamente dependente da Inglaterra. Em 1807, Napoleão obrigou o governo português a tomar a decisão. Decretou um bloqueio continental. Então, 1807, Napoleão fez o bloqueio continental. Vamos entender o que fez Portugal. Para impedir a entrada dos produtos da indústria inglesa, o imperador dos franceses exigiu que os portos de Portugal fossem bloqueados. Ao mesmo tempo, os exércitos napoleônicos avançavam pela Península Ibérica. Depunha o rei da Espanha e se dirigia para Portugal. Assim, os governantes portugueses não tiveram escolha. Se não fugisse da Europa, seria deposto pelo exército de Napoleão. Por esse motivo, o regente português Dom João decidiu transferir-se para o Rio de Janeiro, acompanhado de seus ministros e de uma numerosa comitiva. Então, a corte portuguesa veio para o Rio de Janeiro. Então, imagine Portugal no Rio de Janeiro. A viagem da corte portuguesa contou com a proteção da marinha inglesa. Quer dizer, os ingleses deram uma cobertura. No entanto, uma tempestade dividiu a frota e a parte que acompanhava Dom João chegou primeiro à Bahia em janeiro de 1808. Ali o regente imediatamente decretou a abertura dos portos às nações amigas. Veja, na Bahia, janeiro de 1808. A abertura dos portos. Às nações amigas. Essa medida beneficiou a Inglaterra, que necessitava escoar seus produtos para a América sem restrições. As nações amigas, logo que beneficiando a Inglaterra. Em março, assim que chegou ao Rio de Janeiro, Dom João revogou os decretos que proibiam a instalação de manufaturas nas colônias.
era permitido manufaturas nas colônias. Suspendeu os impostos sobre a matéria-prima. Vamos anotar tudo isso aqui. Suspendeu impostos da matéria-prima, né? Necessária para a indústria. Ofereceu melhores condições para a instalação de indústria de lã, seda e ferro. Então, indústria de lã, seda e ferro. Encorajou a introdução de novas máquinas. A abertura dos portos do Brasil teve a consequência imediata. Em breve, o Rio de Janeiro se tornaria o principal entreposto para as mercadorias inglesas, tanto para o Brasil quanto para a região sul da América. Então, o Rio de Janeiro seria o entreposto, principalmente dos produtos ingleses. As mudanças na cidade do Rio de Janeiro. Vamos estar destacando as mudanças na cidade do Rio de Janeiro. A cidade mudou muito com a chegada da corte, que procurava seguir o modelo das cortes europeias. Além dos novos órgãos de governo, várias instituições foram criadas, alterando a vida cultural local. A imprensa régia deu início à publicação do primeiro jornal. Artistas franceses empenharam-se na instalação de uma academia de belas artes e da Biblioteca Real. Além disso, o governo incentivava a entrada de cientistas, artistas e viajantes. Isso provocou uma grande oferta de novos livros e jornais, lidos avidamente pela população alfabetizada. As novas atividades comerciais da cidade atraíram a população pobre, inclusive negros, escravos ou alforriados. Mas agora eles conviviam com os comerciantes estrangeiros, sobretudo com os integrantes da corte, que mantinham os hábitos da nobreza da Europa. Portanto, a imprensa régia Academia de Artes, Biblioteca, etc. Então, essas mudanças foram muito importantes para o Brasil. Então, o Brasil passou a ser Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, o Brasil passou a ser Reino Unido de Portugal e Algarves.
Desde a partida da corte para o Rio de Janeiro, os habitantes de Portugal estavam insatisfeitos, pois percebiam que as maiores preocupações da monarquia eram com a nova capital e com o continente americano. Além disso, os acordos firmados em 1810 entre Inglaterra e Portugal, os produtos ingleses passavam a ter menor tarifa que os próprios produtos portugueses para entrar nos portos do Brasil. Ou seja, o privilégio que os comerciantes de Portugal gozavam nas colônias da América foram transferidos para a Inglaterra. A situação estava invertida e os habitantes de Portugal sentiam que agora era colônia de uma ex-colônia. Então, acordo com a Inglaterra, acordo com a Inglaterra em 1810. Esse acordo que beneficiaria apenas aos ingleses. Desde 1808 eles manifestavam sua indignação, mas acreditavam que a situação era passageira. Pensavam que tudo voltaria ao normal com a derrota de Napoleão na Europa e a volta da família real a Portugal. Mas Napoleão foi derrotado em 1815 e Dom João parecia não pretender voltar. 1815, derrota de Napoleão. Dom João volta. É a pergunta que se faz, né? Nesse ano foi formado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Isso significava que o Brasil passava a ser reino, ou seja, a ter uma posição igual à de Portugal. Dessa maneira, os domínios portugueses na América deixavam de ser colônias. Os protestos ocorreram imediatamente. Os habitantes de Portugal manifestaram sua indignação em 1815 e em 1817. Uma rebelião militar em Lisboa exigia a mudança da situação. Nesse mesmo ano eclodiu em Pernambuco uma revolução em clara oposição ao governo do Rio de Janeiro. Em outras palavras, os habitantes de Portugal e de algumas regiões do Brasil não aceitavam a permanência da corte no Rio de Janeiro. Em 1817, o governo de Dom João conseguiu controlar a situação tanto em Portugal quanto no Brasil, utilizando violentas repressões. Prisão, mortes e exílio impediram que a crise abalasse a consolidação do Império Português na América. Mas a insatisfação voltaria a se manifestar 3 anos depois. Quer dizer, em 1817, sufocadas, né? Sufocadas rebeliões. Vamos agora à volta de Dom João à Europa. Em agosto de 1820, a revolta recomeçou na cidade do Porto. 1820, a Revolução do Porto. Em agosto de 1820, a revolta recomeça na cidade do Porto, em Portugal. Espalhou-se por todas as províncias do reino. Os revolucionários convocavam eleições de deputados para a instalação de uma Assembleia Constituinte, o que significava que representantes de todos os domínios portugueses deveriam se reunir em Lisboa para elaborar uma Constituição e exigir que Dom João jurasse a se comprometer com ela. A ideia dos portugueses partia da experiência da Revolução Francesa, ocorrida no final do século XVIII. Dom João tentou resistir, mas acabou partindo para Lisboa no mês de abril. No entanto, deixou o filho Dom Pedro como regente do Reino do Brasil, com plenos poderes para decidir sobre o seu destino. Regente, aquele que exerce poder provisoriamente na ausência do soberano.
Portanto, foi em agosto de 1820 que Dom João retorna para Portugal. E a história vai seguindo seu curso normal. E finalmente o Brasil vai tornar-se livre de Portugal, né? O Congresso Constituinte funcionou em Portugal durante 2 anos. Deputados de Portugal e do Brasil procuravam estabelecer acordos para a união da monarquia portuguesa, dividida agora em 2 reinos relativamente independentes. Haviam divergências. Os representantes de Portugal não aceitavam a existência do Reino do Brasil, nem sua total liberdade de comércio. Os representantes do Brasil não aceitavam a união proposta pelos portugueses, que tentavam preservar seus privilégios na América. Os deputados do Brasil defendiam a autonomia das províncias. Achavam que elas deveriam ter liberdade política, inclusive para o controle de suas atividades econômicas. As cortes portuguesas previram a formação de juntas provinciais de governo, mas decidiram manter o controle militar sobre elas. Isso provocou rebeliões em Pernambuco, na Bahia e no Rio de Janeiro. As divergências explodiram durante o ano de 1822. Desde janeiro, os deputados de Lisboa queriam o fim do Reino do Brasil e exigiram que o príncipe regente Dom Pedro I retornasse a Lisboa imediatamente. Mas Dom Pedro recusou-se a voltar, e os confrontos entre os 2 governos tornou-se irremediável. Como as cortes não aceitavam a posição adotada pelo príncipe, tentaram submetê-lo de toda forma. No Rio de Janeiro, por outro lado, o regente anunciou a convocação de uma Assembleia Constituinte exclusivamente brasileira, para que novas leis fossem aprovadas a partir dos interesses estabelecidos no Brasil. O anúncio da Assembleia Constituinte ocorreu no mês de junho e acelerou o confronto com o governo de Lisboa. As cortes portuguesas não aceitaram a Constituinte brasileira e, como resultado, Dom Pedro rompeu o laço com o governo português. Foi nesse ambiente que ocorreu a proclamação feita por Dom Pedro no dia 7 de setembro de 1822. Ele anunciava ao mundo que o Brasil pretendia ser independente de Portugal e declarava-se defensor perpétuo do Brasil, com o título de imperador constitucional. Então, a imagem que rodou as pinturas da época, o momento em que Dom Pedro resolve romper com Portugal. No que ele se baseava, né? Primeiro, defensor perpétuo do Brasil. Defensor perpétuo do Brasil, imperador constitucional. Veja bem a seriedade do que foi aprovado. Uma Constituição brasileira, exclusivamente brasileira, com novas leis e com os interesses estabelecidos no Brasil. O anúncio da Assembleia ocorreu em junho, né? A carta em junho
foi anunciado em junho. Os portugueses, lógico, não aceitaram a Constituição brasileira. E Dom Pedro rompeu os laços com o governo português. Até porque, como regente, ele convocou a Assembleia Constituinte e, lógico, que ficaria com o título de imperador constitucional. Quer dizer, o seu poder passaria a ser um poder constitucional. Então, mesmo sendo português, ele tomou uma decisão pelos lados brasileiros para ficar com o poder. Então, Dom Pedro se torna o primeiro imperador do Brasil. A independência estava proclamada, mas isso não garantia a existência de um país independente. Se o Brasil não fosse reconhecido pelo mundo como um país independente, era uma das dúvidas que Dom Pedro e todos que cercavam tinham sobre o seu reinado. O Brasil no mundo. Como os outros países receberam a notícia da independência do Brasil, os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência, mas isso acontecia em maio de 1824. Maio de 1824, os Estados Unidos reconhecem a independência do Brasil. Os Estados Unidos defendiam, então, a não interferência dos europeus no continente americano. Portanto, os Estados Unidos não aceitavam a interferência europeia, principalmente porque os Estados Unidos tinham lutado com a Inglaterra pela sua independência. Então, os Estados Unidos já tinham o interesse de defender a América para os americanos. Portanto, uma força muito grande que o Brasil recebeu dos Estados Unidos para manter a sua independência. A Inglaterra colaborou muito para o reconhecimento da independência do Brasil no exterior, pressionando os países europeus a apoiar Dom Pedro I e o Brasil Império. Lembrando que a Inglaterra era uma grande potência da época. A Inglaterra também foi outro ponto positivo para a independência do Brasil. A Inglaterra colaborou pressionando os países europeus a apoiar Dom Pedro I e o Brasil Império. A Áustria era favorável, já que o imperador era casado com Leopoldina, filha do imperador austríaco. Mas a parte mais difícil da negociação internacional seria fazer Portugal reconhecer a independência e o Brasil abolir o tráfico de escravos. A continuidade da escravidão no Brasil não interessava a Inglaterra. Os cativos não tinham dinheiro, portanto não poderiam comprar os produtos ingleses. Além disso, a utilização da mão de obra escrava barateava os produtos agrícolas brasileiros, que no mercado internacional competia com a produção das colônias da Inglaterra. Portanto, outro país que tinha interesse na independência do Brasil era a Áustria. Também tinha interesse na independência do Brasil. Portanto, o plano de Dom Pedro de ser o imperador do Brasil foi muito bem arquitetado, né? Começou com a Constituição regida por ele, e depois veio o apoio do mundo, né? O apoio dos Estados Unidos, depois da Inglaterra e depois da Áustria. E finalmente
o Brasil conseguiu se libertar de Portugal. Mas essa liberdade não é total. A liberdade não é total. Vamos estar falando, explorando sobre a Constituição do Brasil já na nossa próxima aula. Na próxima aula vamos estar avançando e falando sobre a Constituição do Brasil. Vamos estar exatamente descrevendo como foi a Constituição do Brasil. Para Dom Pedro, toda a produção agrícola do Brasil dependia da mão de obra escrava. A interrupção do tráfico, a extinção da escravidão comprometeria seriamente a economia brasileira. Se Dom Pedro anunciasse qualquer medida nesse sentido, perderia imediatamente o apoio dos proprietários de terra e de escravos do Brasil. Na verdade, o tráfico só foi extinto em 1850. Sentindo-se lesado com a perda do seu domínio, o governo de Portugal só reconhece a independência em 1825. Em 1825, exigindo em troca uma indenização de 2 milhões de 2 milhões de libras. Esterlinas. A Inglaterra emprestou o dinheiro ao governo brasileiro. Portanto, a Inglaterra tinha um interesse na libertação do Brasil. Isso, na verdade, aconteceu.